Bom dia, crianças. Bom dia, família. Bom dia a todos. Estamos aqui iniciando mais uma semana. Graças a Deus por isso. E peço ao Papai do Céu que nos proteja, nos guarde e nos dê uma semana abençoada. Ok? Bom, hoje, segunda-feira, nós iremos começar com a aula de português. Nessa aula de português, nesse primeiro momento, nós vamos fazer as correções da interpretação de texto que foi pedida na aula passada. Foi isso? Vocês fizeram a interpretação? Fizeram? Então vamos fazer a correção. Já estão aí no cantinho de vocês, com o livro aberto, com lápis, tudo direitinho? Então vamos começar. Vamos lá. O interesse pela ciência. Texto de divulgação científica. Leia um texto de divulgação científica, ou seja, um texto que divulga conhecimento da área de ciências. Por que alguns animais comem pedras? Alguns animais têm hábitos que podemos considerar curiosos. Os gatos, por exemplo, se lambem para limpar o pelo. Já os cachorros, instintivamente, procuram comer certas ervas quando estão sentindo algum mal-estar. Mas tem bicho com hábitos ainda mais intrigantes, como comer pedras. É isso aí? E olha que, em vez de fazê-los passar mal, as pedras exercem funções úteis dentro do organismo. As pedras engolidas por certos animais são chamadas gastrólitos, que quer dizer pedras do estômago. É dentro desse órgão que elas ficam armazenadas e ajudam a triturar os alimentos e a limpar as paredes estomacais dos parasitas que as infestam. Além disso, as pedras aliviam a sensação de fome durante longos períodos em que os bichos precisam ficar sem comer. Crocodilos, pinguins, focas e leões marinhos, entre outros animais aquáticos, estão na lista dos engolidores de pedra. Eles têm em comum o fato de serem excelentes mergulhadores profissionais. É preciso dizer que as pedras não ficam no organismo desses animais para sempre. Eles que determinam quanto tempo devem ficar controlando a quantidade delas em seu estômago. Claro que isso não é algo pensado pelo bicho. Seu corpo é que dá sinais de desconforto. Então, o animal provoca vômito, expelindo algumas pedras até se sentir bem. Mas não pensem que os bichos engolem qualquer pedra que vem pela frente. Eles escolhem com muito cuidado aos que vão para a sua barriga. Valem as mais lisinhas e bem arredondadas. Dessa forma, ao serem engolidas, elas não os machucam por dentro. Mais do que uma mania, engolir pedras é uma maneira natural que os animais encontraram para garantir seu bem-estar. Interessante, né? Como pode o animal buscar, né, no meio ambiente, né, pedras, ervas para o seu bem-estar, né? Isso aí a ciência, só a ciência pode explicar. O autor do texto é identificado? Onde esse texto foi publicado? Então, vocês, através da leitura, vocês conseguiram identificar. Não foi isso? Então, vamos lá. O nome do autor é Salvatore Siciliano. Salvatore Siciliano. Está na parte aqui da página 25, lá embaixo. Ok? Salvatore Siciliano. E o texto foi publicado na obra O Livro de Porquês. Número 3. Releia o título do texto. Por que esse título está em forma de pergunta? Por que está em forma de pergunta? É para chamar a sua atenção, para chamar a atenção do leitor, para uma curiosidade. Nesse caso, é uma curiosidade sobre a área de ciências. Número 4. O texto Por que alguns animais comem pedras tem o objetivo tem 4 itens, só tenho apenas um item correto.
Qual é o objetivo? De divulgar curiosidades sobre a alimentação de alguns animais. É o segundo item. Número 5. Releia essa afirmativa do primeiro parágrafo. Alguns animais têm hábitos que podemos considerar curiosos. Letra A. Essa afirmativa é comprovada por 3 exemplos. Escreva-os de forma resumida. São 3 exemplos. Vamos resumir. Exemplo 1. Gatos se lambem para limpar o pelo. Vocês já viram? Eu já vi. 2. Cachorros comem ervas quando estão se sentindo mal. Vocês já viram? Eu já vi. O cachorro do meu filho, ele come as plantinhas, come ervas para quando está com dor de barriga. Quando ele está com mal-estar, ele começa a buscar nos cantinhos tudo aquilo que vê de verde. E o interessante é que ele pega uma determinada planta, parece um capinzinho que tem no quintal, ele come aquilo ali e fica bom. Então, cachorros comem ervas quando estão se sentindo mal. E exemplo 3. Há bichos que comem pedras também. Então ficou: gatos se lambem para limpar o pelo, cachorros comem ervas quando estão se sentindo mal e há bichos que comem pedras. Letra B. Os exemplos dados fazem o quê? Ajudam, contradizem ou respondem? Os exemplos dados ajudam a comprovar a ideia de que alguns animais têm hábitos curiosos. Página 27. Releia esta outra frase. As pedras engolidas por certos animais são chamadas gastrólitos, que quer dizer pedras do estômago. Letra A. A frase apresenta o significado de um termo científico. Que termo é esse? Que termo científico é esse? Gastrólitos. Gastrólitos. Por que esse termo é explicado? Para facilitar a compreensão do texto pelos leitores infanto-juvenis, no caso, vocês. Ok? Número 7. Releia este trecho. Mas não pense que os bichos engolem qualquer pedra que vem pela frente. Qual é a palavra que deixa evidente um diálogo entre o narrador e o leitor? Qual é a palavra que faz essa ligação nessa frase aí? Mas não pensem que os bichos engolem qualquer pedra que vem pela frente. A palavra que faz a ligação é pensem, do verbo pensar. Qual é o efeito de sentido desse diálogo? O efeito de sentido desse diálogo é tornar o texto mais atraente para o leitor. Número 8. O texto responde à pergunta do título? Justifique sua resposta. Bom, o texto responde à pergunta do título? Sim. As informações presentes no texto explicam que alguns animais comem pedras para aliviar a sensação de fome. Certo? O que são textos de divulgação científica? Vamos lá. São aqueles publicados em revistas, jornais, livros impressos ou digitais, com a finalidade de divulgar o conhecimento científico. Em geral, o autor do texto busca tornar as informações da área de ciências acessíveis ao público a que se destina, no caso, infanto-juvenis, nesse aqui. Para isso, são utilizadas estratégias como, primeiro, apresentação de exemplos, explicações de termos técnicos, linguagem que aproxima o leitor do texto. Ok? Bom, ficamos aqui com as correções desse texto, dessa leitura interpretativa, e vocês me aguardem somente um minutinho para que a gente volte aqui na aula com o tema da gramática, ok? Só um minutinho. Aqui, criança. Agora em gramática, em português, vamos acompanhar a página 28. O título é Coesão, pronomes e sinônimos. Na aula passada nós vimos que a coesão é o seguinte exemplo. Eu digo a você, eu estou dando aula. Você compreendeu o que eu falei? Eu estou dando aula. Compreendeu? Compreendeu porque eu usei todos os termos da frase corretos.
Eu estou dando aula. Ok. Agora, se eu falasse assim, eu estamos dando aula. Tem algo errado, não tem? Tem. O verbo não está acompanhando o pronome. Eu estamos dando aula? Está errado. A frase ela tem que ter sentido completo. Você tem que saber compreender o que foi relatado ali. E o saber compreender o que foi relatado depende do pronome que você usa, do verbo que você usa, do sinônimo que você usa. Somente assim a frase vai estar correta. Outro exemplo. As crianças assistem a aula pelo celular. Elas assistem a aula pelo celular. Está certo. Eu troquei a palavra crianças por elas. Então, você muitas das vezes pode substituir o substantivo por pronome, ou o pronome pelo substantivo. Outro exemplo. Eu e Laura estudamos juntas. Nós estudamos juntas. Vitor, Ricardo e Emanuel brincam no recreio. Eles brincam no recreio. Então, quando eu troco os nomes por pronomes, faz parte da coesão. Agora, vamos ver o que o livro pede para você aqui. Número 1. Releia este trecho. É preciso dizer que as pedras não ficam no organismo desses animais para sempre. Eles é que determinam quanto tempo devem ficar controlando a quantidade delas em seu estômago. Então, ele deixou em negrito aqui, que é a palavra bem pretinha, o eles e delas. A palavra eles refere-se a quê? Refere-se a quê? Vamos voltar aqui. É preciso dizer que as pedras não ficam no organismo desses animais para sempre. Desses animais para sempre. Eles é que determinam quanto tempo deve ficar controlando a quantidade delas. Então, esse eles é correspondente a quem? Aos animais, não é isso? Então, esse eles correspondem aos animais. E delas? Eles é que determinam quanto tempo devem ficar controlando a quantidade delas em seu estômago. Delas quem? Quem é que está no estômago? São as? Isso, muito bem. Isso aí mesmo que você falou. Compreenderam? Número 2. Releia este parágrafo e observe a palavra em destaque. Então, tem aí o parágrafo. Mas não pense que os bichos engolem qualquer pedra que vem pela frente. Eles escolhem com muito cuidado as que vão para a sua barriga. Valem as mais lisinhas e bem arredondadas. Dessa forma, ao serem engolidas, elas não os machucam por dentro, mais do que uma mania. Engolir pedras é uma maneira natural que os animais encontram para garantir seu bem-estar. Agora, a letra A para você fazer. Que palavras do parágrafo estão substituindo a palavra bichos? Quais são as palavras aí que estão substituindo a palavra bichos? Você vai sublinhar essas palavras. E letra B. Complete o quadro com as palavras sublinhadas. Então, você sublinhou essas palavras que você sublinhou, você vai colocar nesse quadro abaixo. As que são pronomes e as que são sinônimos, ok? E letra C. Sob a supervisão do professor, leia em voz alta o trecho trocando as palavras sublinhadas por bichos. O que você percebe com essa alteração? Aí, no caso, na próxima aula de português, que é na quinta-feira, quando eu fizer a correção, eu vou fazer essa leitura e esse comentário para você, tá bom? Porque se eu fizer agora, eu vou falar a resposta, ok? O uso de pronomes e sinônimos torna o texto mais coeso, evitando que ocorram repetição desnecessárias, ok? Então, vocês vão fazer como atividade essa página 28, ok? Essa página 28, na próxima aula de português eu faço a correção, tá bom? Fique com Deus, se cuide aí, criança. Me aguarde aqui no próximo vídeo. Já volto.